Bom, interessante do último vídeo é que algumas pessoas fizeram algumas questões e uma delas, a primeira questão foi: Dexter, o personagem Dexter do seriado, é um psicopata? O que eu fiz então? Eu fui ler sobre o Dexter, eu já tinha assistido alguns episódios, conheço pouco o personagem, não assisti toda a série, assisti somente uns episódios, fui ler sobre o Dexter e também li uns 2 ou 3 artigos que eu vou linkar aqui embaixo no site Psychology Today, e nesse site tem o que? Profissionais qualificados, professores de universidades americanas, geralmente, que escrevem sobre temas variados, e havia lá 2, 3 artigos sobre o personagem Dexter. Bom, primeiro ponto tem que ficar muito claro. Bom, primeira coisa que tem que ficar muito claro: Dexter é um personagem de televisão. Na vida real, muito raramente poderia se encontrar alguém como ele, em termos do transtorno de personalidade antissocial, do psicopata. Por quê? O primeiro traço forte do psicopata é a impulsividade, e essa impulsividade extrapolando e fazendo inclusive com que o sujeito seja pego. Não é o caso dele, ele não é pego, ele tem uma disciplina muito grande e ele divide muito fortemente a vida em dois. E nessa divisão, ele de fato tem amor verdadeiro e ele se preocupa verdadeiramente, tem uma empatia muito forte com algumas pessoas que lhe são próximas, o que também para um psicopata é pouco provável. Se a gente pegar a última edição do DSM, foi o que eu peguei, e observar os critérios todos, ele se encaixa. Com os critérios todos dá para encaixá-lo lá no transtorno de personalidade antissocial. Contudo, é aquela coisa, tem esses detalhes que eu estou colocando que, de alguma forma, ficam contraditórios com a categoria de transtorno aí antissocial. E um transtorno que não existe mais no DSM, existiu até a 3ª edição, que é o transtorno de personalidade sádico, eu acho que se encaixaria mais para o caso dele, que é simplesmente, os critérios estão mais relacionados a esse prazer muito grande de fazer algumas pessoas sofrer, de torturar algumas pessoas. Está bem mais especificamente relacionado, eu acho que é o caso dele. Por quê? Porque o transtorno de personalidade antissocial, de um modo geral, se apresenta como aquilo que já falei no vídeo anterior. Então, os casos mais clássicos são os casos de golpistas. Os caras passam a perna em todo mundo, inclusive nas pessoas que lhes são mais próximas. Não respeita nada, não há sensibilidade com o sofrimento do outro em nenhum nível, com nenhuma pessoa. Aliás, com nenhum outro ser que sofre. Até interessante, eu lembro de 20 anos atrás, a nossa professora de psicologia criminal colocando: se o sujeito também ele não sente, ele sente pouco, ele é pouco suscetível ao sofrimento, ele é pouco sensível à dor, como é que ele vai compreender a dor do outro? É engraçado, isso me passa um pouco o seguinte: quem não sofre ou quem nunca sofreu nessa vida vai ter muita dificuldade para se compadecer, para ter condolência, para sentir o que o outro está sentindo enquanto o outro sofre. E nesse sentido, em muitas situações, então, o sofrimento nos torna mais sensíveis, mais humanos. Sei o que eu vou dizer agora, talvez pareça até meio precipitado ou possa conter um erro enorme, mas quem não sabe o que é sofrer talvez saiba pouco do que é amar, da capacidade de amar o outro, de se dedicar ao outro, de se dar conta de que o outro precisa, do que o outro carece, de que há algo no outro que precisa de alguma forma de cuidado também. Essa capacidade de cuidar e se sensibilizar com o sofrimento alheio, tendo uma relação muito grande com o ter experienciado ou experienciar o sofrimento e saber o que é sofrer. Mas não necessariamente, porque tem alguns transtornos, eu acho que o transtorno mais narcísico, talvez, não fui lá procurar, mas algo mais da esfera do narcísico patológico aí, tem pessoas que vão sofrer muito e não vão se dar conta do sofrimento do outro, só se dão conta do seu próprio sofrimento, porque se sentem o tempo todo no centro de tudo. Sim, conheci muita gente que chorou muita pitanga, que disse que sofreu demais e que eu pude, inclusive, testemunhar a expressão de sofrimento e que não é o mínimo sensível ao sofrimento do outro. O egocentrismo, aí, o egoísmo na sua forma mais bruta. Voltando aí ao caso dos psicopatas, a pouca suscetibilidade aí ao próprio sofrimento ou ser um sujeito pouco suscetível à experiência do sofrimento,
de alguma forma também explica a pouca suscetibilidade, a vulnerabilidade à punição, pouca sensibilidade a ela, a qual é característica dos psicopatas também. E o Dexter, não, o Dexter tem uma mente muito dividida, ele é muito sensível em relação à própria família e muito pouco sensível em relação àqueles que ele vai punir, porque ele ali faz o papel um pouco de herói, ele é um psicopata do bem, que acabou direcionando esses seus impulsos sádicos para as pessoas que os mereceriam, de certo modo, aí, segundo a série. E aí, nos comentários, uma pessoa perguntou se pessoas como Malafaia, Feliciano, se eles seriam psicopatas. Outro fez uma alusão de que algumas profissões, de alguma forma, atrairiam mais pessoas com perfis psicopáticos, políticos, advogados. Eu acho que isso pode encerrar uma série de preconceitos e é muito perigoso. E essa coisa de também começar a fazer diagnóstico para pessoas vivas, para pessoas que estão aí transitando, é muito complicado, pode ter um caráter difamatório muito complicado. Então é muito complicado eticamente começar a fazer diagnóstico das pessoas que estão aí vivendo, atuando. E assim, como eu coloquei antes, os quadros psicopáticos, o sujeito não respeita ninguém, nem quem é da própria família. Grosso modo, é esse o quadro. Houve um outro autor que colocou a hipótese do quadro do Dexter ser um quadro, no caso de transtorno pós-traumático. Ele teria se traumatizado muito com aquele evento da mãe, que ele participa de todo, como testemunha, e vivencia todo o sofrimento, o assassinato, parece que até a tortura da mãe teria tido uma repercussão muito forte. Um outro autor nesse mesmo site faz a argumentação de que o pai dele teria uma personalidade, aparentemente não é isso, mas teria uma personalidade muito ausente, muito narcísica, no sentido de ter uma vida voltada só para si mesmo e ter deixado esse filho muito em segundo plano. E aí é um filho que tem uma relação com o pai completamente ausente, uma relação idealizada, admira muito um pai, mas um pai que foi completamente ausente, que se dedicou a si mesmo e negligenciou essa criança. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: Dexter é somente um personagem de televisão, um personagem de entretenimento. Isso também tem que ficar muito claro. Distante da realidade, porque distante do que é comum. Eu acho que aquele filme Anjo Mal traça um retrato um pouco mais próximo. É obviamente uma criança, a classificação não vai ser um transtorno de conduta, né? Não vai ser o transtorno antissocial, porque criança, pelo que eu me lembro, é especificamente transtorno de conduta. Então, Anjo Mal com Macaulay Culkin, acho que traz mais assim próximo do que seria classicamente algo que, se tornando adulto, vai se transformar aí muito possivelmente, no caso daquele menino, num psicopata. Então, o que coloca Dexter um pouco fora do quadro psicopático é o quê? Sensibilidade e o controle da impulsividade, porque ele é muito disciplinado, ele respeita lá que seria fundamental para ele ter uma vida comum, que seria, acho que as regras de Harry, que é o nome do pai dele, algo assim, que é o que se coloca durante a série. Ele respeita muito isso e divide muito bem a vida dele. Nessa divisão, os dois personagens de Dexter, o que ele vivencia com a família, o que aparece para a sociedade, uma coisa, e durante a noite, de modo geral, os crimes que ele comete, outra coisa, mas os dois sabendo um do outro, tendo consciência disso tudo. Então não configura aí como um transtorno mais psicótico, tá? Porque ele tem consciência, os dois lados se intercambiam com bastante consciência. Agora, outra questão também é por que Dexter teria que ter algum transtorno? Tudo bem, não é comum, mas por que aquilo que não é comum necessariamente tem que ser considerado patológico? O que ele faz é ilegal, é crime, é cruel, é atroz, ponto. Por que não somente isso? Nessa cultura do DSM, segundo Isaías Pessotti, que é um grande historiador da área da história da loucura, provoca muito uma patologização do cotidiano, patologização da vida. Vai encontrar aí uma classificação diagnóstica para todo mundo, se a gente não tomar cuidado. Então, assim, Dexter preenche os critérios para transtorno mental? Essa é uma questão. Retome os vídeos que eu fiz, também vou colocar aí nos links, sobre o que eu coloco lá, entre aspas, doenças mentais, tá? Então, 1 e 2, para discutir toda essa questão do que é patológico, do que é saudável. Bom, vamos então para Hitler. Hitler também, aí, qual era o quadro? Encontrei um artigo, foi publicado em 2007, um artigo científico, tá o link aí.
A impressão geral que eu tive desse artigo é de que Hitler está dentro de um quadro mais paranoico, paranoide. E é o que classicamente sempre se colocou como a maior hipótese em relação a Hitler. Como foi feito esse estudo? Esse estudo foi feito com 5 historiadores de Hitler preenchendo escalas. E essas escalas, de alguma forma, configuram ali, aferem um quadro diagnóstico. 5 historiadores preenchendo essas escalas e o que de modo geral eu observei, que eu pude ler do artigo, quadro assim geral mais paranoico, paranoide mesmo, tá? E assim como o Dexter também teve lá apareceu o transtorno de estresse pós-traumático. Hitler teve alguns episódios muito traumáticos, de ferimentos na Primeira Guerra Mundial, teve também ferimentos relacionados a um episódio lá com gás mostarda, os quais teriam deixado algumas sequelas neurológicas importantes, possivelmente porque o ferimento com gás mostarda pode, muito provavelmente, deixar esse tipo de sequela que é aventado ali no estudo. E como é um quadro aí com traços paranoides, no caso, nesse estudo ficou muito forte aí a questão da esquizofrenia paranoide. Só que eu acho interessante a questão do quadro com traços paranoides. Classicamente falando, há uma divisão das psicoses entre esquizofrenia e paranoia. E na esquizofrenia você tem um nível de desorganização muito grande. Desorganização da linguagem, da interação com o outro. Enquanto que na paranoia você tem simplesmente, ou transtorno delirante, o termo mais atual para as classificações atuais, enquanto que na paranoia você tem o quê? Você não tem a criação de uma nova linguagem, como na esquizofrenia, por exemplo, e uma desestruturação tão grande da interação com o outro. Você tem a criação de uma nova realidade, e uma nova realidade muito bem estruturada, a proposta de uma ideia muito bem estruturada que pode cooptar muitas pessoas. Porque no caso do transtorno delirante, esse estudo não é específico, não foi transtorno delirante, tá? Foi esquizofrenia paranoide, mas eu acho que o elemento paranoico aí é muito forte, no sentido de ter uma ideia muito bem estruturada e que essa ideia acaba, inclusive, fazendo com que algumas pessoas se convençam daquilo que aquele sujeito está propondo. Ele está propondo um novo mundo, uma nova realidade e está conseguindo cooptar muitas pessoas para esse ideal, para essa ideia. Então, o quadro de Hitler é um quadro mais para a loucura, mas uma loucura muito organizada, sistematizada e que pode produzir seguidores. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero ter levantado algumas questões, ter instigado aí algumas reflexões em vocês. Deixo claro novamente, o que eu trago aqui não vai traçar nada de conclusivo, somente alguns pontos que eu espero que instiguem, produzam reflexões, que façam com que vocês pesquisem, que vocês estudem, assim como eu também vou aí me estimulando a ler sobre alguns temas que me despertam. Mais uma vez, obrigado. Se você gostou, clique em gostei. Até a próxima.